Bom dia, meu nome é Jonathan Souza dos Santos, aluno de FC3. Vou fazer esse vídeo aqui com o recurso do Google Meet para poder aparecer, mas em seguida vou iniciar explicando sobre o experimento online em tela, para ficar mais claro. Utilizando o recurso do OBS para gravar. Então vamos iniciar o experimento, que tem a ver com o princípio de geradores elétricos. Explicar um pouco sobre a lei de Faraday na prática, como é gerada a eletricidade, nos geradores. Vamos primeiramente entender quais os equipamentos que vamos utilizar aqui. Basicamente uma lâmpada, um corpo de filamentos, que é uma bobina de fios, que chamaremos de espira. Nessa espira, as pontas delas podem verificar que são ligadas a um dos terminais da lâmpada. A outra extremidade da espira está ligada na outra parte do outro terminal da lâmpada. E ao mesmo tempo nós temos um pequeno voltímetro, que é esse aqui, para medir exatamente essa voltagem dentro desse sistema. Temos também um pequeno ímã para fazermos essa simulação em relação à criação das linhas magnéticas. Primeiramente, vamos pegar o ímã e a gente percebe que a lâmpada ela acende. Quando eu aproximo, afasto, é gerada então corrente. Agora, por que isso está ocorrendo? Perceba que se eu deixar o ímã parado, ele não tem nenhuma interação. Se eu puxo, ele tem uma geração de corrente. Ou seja, quando eu tenho um movimento de ímã em torno de uma espira, eu gero uma corrente. Para visualizar melhor, eu vou colocar as linhas do campo. Quanto mais linhas eu passo próximo à espira, maior é a geração dessa corrente. Agora, se eu inverter a polaridade, o que acontece? Continua gerando corrente. A diferença fica pela direção da corrente. Note que aproximando o polo sul, eu gero uma corrente positiva, na direção positiva. Pronto, a única diferença realmente é a questão da direção das linhas de campo. Agora, adicionando um conjunto de espiras com menos voltas, vamos perceber o que ocorre. Qual é a diferença? Basicamente, a intensidade luminosa em relação à lâmpada acaba sendo menor, porque basicamente a diferença é que o número de espiras acaba influenciando na luminosidade. Ou seja, o que a gente pode concluir desse experimento? Toda vez que eu tenho uma corrente gerada por um campo magnético, ela depende de uma movimentação de um campo magnético em torno de uma espira. Então, se temos um ímã movendo em torno de uma espira, eu tenho então uma corrente induzida. Quanto mais espiras eu tiver, maior é a intensificação dessa luminosidade
por ser proporcional em relação à corrente induzida. Ou seja, é o princípio da maioria das fontes de energia elétrica que nós temos nas usinas em funcionamento. E assim nós concluímos então esse experimento, enxergando que a movimentação de um ímã, bem como sua polaridade, influencia respectivamente na intensidade luminosa, geração de corrente, bem como na questão da direção dessa corrente, que é tudo em função da linha de campo gerada pela aproximação do ímã ou afastamento dele em relação à espira. Dinâmica utilizada não só nas usinas, como também nos carros.